Você pode me dizer seu nome, sua data de nascimento e o Sim. local de nascimento, por favor? Pois não, meu nome é Ilana Radetic, nasci no dia 18 de maio de 1950, em Alexandria, Egito. E, Ilana, me conta um pouco da sua família. A sua família estava há bastante tempo no Egito. Qual que é a história da Então, família? vou te contar brevemente, assim. Bom, o Egito, por causa do canal de Suez, os europeus foram lá, né? Você sabe a história toda. A minha avó era da Sicília e meu avô era iugoslavo, de Trieste. Só que Trieste, era Itália e depois virou Iugoslávia. Eles foram para o Egito, o avô e a avó, e montaram a família. A família, meu pai nasceu no Egito, a minha mãe também nasceu no Egito. Da parte da minha mãe, o meu avô paterno era da Turquia e a avó materna era de Viena. Bastante, bastante eclético. Da parte paterna, então, a minha avó teve o meu pai e mais três filhas, e todos moraram no Egito. Meu pai casou com a primeira mulher e teve minhas três irmãs, e, e morou sempre no Egito. Depois ele se separou dessa primeira mulher. E minhas irmãs foram criadas com a avó e comigo. Daí ele casou com a minha mãe. E o que aconteceu? Nós tínhamos a opção de ter duas nacionalidades, ou italiana ou iugoslava, da parte do avô do Radetic. E como meu pai queria divorciar, e na Itália era proibido o divórcio, ela optou pela nacionalidade iugoslava. Então nós éramos iugoslavos, passaporte vermelho, então. Ele casou com minha mãe, e eu morei em Alexandria, na frente ao mar, na Corniche, que eles chamam como se fosse o calçadão de Copacabana, mas é um Mediterrâneo, aquele mar diferente, e tinha uma casa de campo em Simbelauen, e ele trabalhava na fábrica de algodão, que é o famoso Certo. algodão egípcio. E mais ou menos qual que era o nível assim econômico da família, Ilana? Era uma família de classe média? Era uma família de classe média, daí teve a guerra, porque lá, na verdade, os europeus tinham eram muito privilegiados, e os egípcios eram os empregados, tanto que a gente não falava, eu não falo árabe, nunca falei árabe, minhas irmãs também não, os avós um pouquinho, a gente só falava francês e italiano. No meu caso, era mais o francês, por causa da minha mãe, Certo. e que ela falava muito francês com os pais dela e tudo mais. Então, era classe média, não era classe média alta nem baixa, era bem classe média. E quais são suas lembranças, Ilana, assim, quando você pensa em Alexandria ou na casa de praia que você mencionou, o que que te vem à cabeça? Bom, me veio o Mediterrâneo, né, que é aquele mar com aquela cor fantástica, bem diferente do Atlântico aqui. Me vem a história que contavam, né, do Farol de Alexandria, que era uma das sete maravilhas do mundo, né, e tinha a história que os navios tinham muitos acidentes, e depois do Farol de Alexandria, que tinha aquela chama no topo, os acidentes eram menores, e que mais? Tinha o castelo do rei Farouk, do qual você não entrava no castelo, você ficava nos jardins fantásticos, onde tinha casamentos dos egípcios. Os de classe média um pouquinho mais alta iam lá se casar. Tinha. Bom, a praia, que era fantástica, a gente pescava muito. E que mais que lembro? Isso. E você Ah, frequentava a sinagoga? Tinha alguma ah, vida social, vida essa religiosa? história. Não entendi. A sinagoga você frequentava? Então, a história da religião é complicada, você quer que eu conte isso? Claro, por Porque, favor. assim, pois não, minha mãe é judia, de mãe e pai judeus, e meu pai católico, e a mãe do meu pai, que era a matriarca italiana, que ela que comandava, ela na verdade, me educou como uma católica, porque ela não aceitava a posição da minha mãe. E a minha mãe, submissa naquela época, concordava. Então, eu ia, às vezes, por exemplo, depois disso, em São Paulo, mas lá, vamos ficar no Egito por enquanto. Lá no Egito eu não tinha uma vida, religiosamente falando, era mais católico que judeu.
Depois, aqui, quando eu fiquei mais adolescente, que eu acompanhava minha mãe na sinagoga. Mas estudei em colégio de freira, ia confessar na igreja. Então, teve essa confusão, que naquela época não se aceitava, né? E por que vocês saíram do Egito, Ilana? Como que foi essa decisão? Então, a história, assim, tem a história do Nasser, né? Em 1956, ele expulsou os ingleses, os italianos e os judeus. Com a roupa do corpo, você tinha que ir embora. Nós éramos jugosslavos, meio italianos, e só que o que aconteceu com a vinda do Nasser? Não tinha o canal de Suez, foi privatizado, era dos árabes, e ele inverteu tudo. Então, os europeus, teve uma demandada de europeus que veio para o Brasil, ou foi para a Argentina, e meu pai, que trabalhava com algodão, ficou sem trabalho nenhum. Então, a gente teve que ir embora. E a gente foi embora com a roupa do corpo. Então, minha avó falava, você vai se vestir igual uma árvore de Natal. Então, a gente punha várias pulseiras, vários colares, porque a gente não podia levar nada de valor. E nós saímos, então, em 57, como todos os egípcios tiveram que sair, e fomos para Gênova, quando a gente tinha uma tia lá, e ficamos um tempo em Gênova. E depois pegamos outro navio que fazia Barcelona, Rio de Janeiro. E navio, assim, daquela época não tinha aquele luxo todo, então era bem complicada a viagem. Chegando em Barcelona, a gente não pôde descer do navio, por causa do passaporte iugoslavo. E chegamos no Rio de Janeiro. E por que o Brasil, de todos os países, né? Porque teve gente que foi para Porque Israel, por exemplo. meu pai escolheu o Brasil, porque ele tinha amigos aqui, referências. A maioria veio para o Brasil, ou para a Argentina, ou para. Muitos egípcios vieram. Era o país do futuro, igual o Egito era, né, nos anos 40, que era nos anos 50, 60, o país de fazer dinheiro. E vocês tiveram ajuda de alguma organização? Por exemplo, tem a Hebrew Immigrant Aid Society. Alguém ajudou Não, porque eu vocês? já te falei que a gente não. Meu pai era católico, né? Não, ele teve ajuda de amigos. As minhas irmãs tinham a mãe, que morava na Copacabana. Eu e minha mãe fomos para Lapa, numa pensão. E ele tinha amigos e veio, e aí deixou a gente no Rio e veio para São Paulo alugar um apartamento. Daí viemos todos para São Paulo. Então vocês nem passaram pela hospedaria dos imigrantes, né? Não, não porque ele já tinha um esquema de amigos egípcios, inclusive, E que já você, estavam aqui anteriormente. e você faz ideia do processo de visto? Se foi um processo difícil, conseguiu o visto para o Brasil? Foi difícil. Primeiro porque nosso passaporte era iugoslavo. E nós entramos, eu e a minha mãe, num processo de naturalização, que demorou uns 3 anos. Nós fomos para Brasília, porque a gente queria se naturalizar brasileira. E conseguimos. Vamos jurar a bandeira em Brasília e tudo mais. Hoje em dia eu sou brasileira, passaporte brasileiro. E, Isso desde. Eu cheguei aqui, tinha 7 anos, minhas irmãs tinham 17, 18 anos. Minhas três. Da qual você vai falar com uma delas, a certo, Tatiana, e você vai falar com a Silvana também, que eu vou te passar o contato. certo. E daí, Ilana, como é que foi a chegada no Brasil? Foi difícil se acostumar? Teve alguma coisa Foi, que foi particularmente difícil? Talvez a língua? foi dificílimo. Foi, primeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro e a gente via as coisas. Eu criança, digo, né? Mas não sou só eu criança. A gente imaginava uma selva com animais. A gente imaginava o Brasil uma coisa de filme. E chegou em Copacabana, aquela loucura, que naquela época já era uma loucura. Então foi um impacto muito violento, porque Alexandria era uma cidade muito tranquila nessa época. E a praia era uma loucura, porque aquela praia de Copacabana, tudo diferente, e nós fomos parar na Lapa, então foi. Agora, o francês e o italiano, que a gente falava, tem um pouco a ver com o português, então a minha adaptação para a língua não foi tão dramática. O que foi dramático é o contraste, né, cultural,
E daí, nesse tempo, Ilana, vocês ainda falavam sobre o Egito, se falava sobre Nasser, como é que era essa história dentro de Sim, casa? o ódio mortal do Nasser, né? Porque ele nos expulsou praticamente de uma vida confortável que a gente tinha, né? Principalmente minhas irmãs que eram mais velhas, que estavam na escola e tudo mais. Sim, a gente frequentava os egípcios aqui, e a minha irmã casou com um egípcio, logo no começo, uma delas. Depois minhas outras duas irmãs casaram logo. E viemos para São Paulo. São Paulo, uma loucura, né? Eu morava na 9 de Julho com as três irmãs, com a minha avó e meu avô, e meu pai e minha mãe. E me fala um pouco E mais, Ilana, você disse que frequentava os egípcios, né? Tinham reuniões dos egípcios, tinha tinha, associações. tinha, não associações como você imagina, não, eram amigos do meu pai de antigamente, porque ele também tinha negócios no Cairo. A gente ia bastante para o Cairo. E eles vieram antes para o Brasil. Então, eles já estavam mais acostumados, e nós tínhamos reuniões em casa, jantares, e muitos amigos egípcios. E, Depois a e, gente foi e esses egípcios... sociabilizando. Perdão te interromper. Não, depois a gente foi sociabilizando com outras pessoas. Eu na escola conheci outras pessoas. Minhas irmãs casaram muito rapidamente, as três, e cada uma com o francês, uma com o italiano e uma com o egípcio. Então e aí eu fiquei, meu pai, minha mãe e meus avós. E minha avó era daquelas matriarcas que falava quase se parla italiano, não se parla, ela não queria nem que eu falasse português, né? Então enquanto ela viveu, a gente tinha que obedecer ela. Então era assim. E foi uma adaptação muito difícil, muito difícil. E, e só a gente foi acostumar-se com 12, 13 anos, quando eu já estava na escola, e aí a gente foi falando português, e é E isso. esses egípcios que você mencionou, que seu pai já conhecia do Cairo, eles eram judeus também, Esses como... eram judeus. A Tá, maioria eram judeus. A maioria. Esses melhores amigos do meu pai e da minha mãe, que chamava Guido e Gabi Baruch, eram judeus, todos eles. Meu pai, que era o católico, mas ele não tinha nenhum problema. O problema era com a minha avó. Mas o certo. problema. E a comunidade árabe, os sírios e os libaneses que tinham chegado Não, antes, não tinha nenhum contato? nenhum contato. Eram os egípcios e era uma comunidade muito fechada, muito. Porque eles tinham as histórias deles, cada um com a sua história, como é que saiu do Egito, e os bens que deixaram, e como eles iam. Porque, na verdade, eles estavam começando uma nova vida aqui, economicamente, culturalmente, tudo. Alguns tiveram mais sorte que outros, mas chegaram numa boa época no Brasil. Em 57, 58, numa época que você podia trabalhar, estudar. Então, todos eles se deram muito bem, se você quer saber. Até hoje eu conheço os egípcios que se deram muito bem. Inclusive a Certo, família do marido da minha irmã, que são certo. egípcios. E Ilana, você tinha me dito que a sua família era de classe média, né, em Alexandria. Chegando no Brasil, Sim, isso mudou? A família... mudou, aumentou. Meu pai começou a trabalhar com a Santista, começou a trabalhar, ganhar bem. Minha mãe começou a dar aula de inglês para vários executivos. E a classe subiu, ficou. Eu entrei em boas faculdades, tipo, de ir para a Europa, voltar uma época que era muito fácil viajar, ir e vir. Então, a classe social subiu, do Egito para cá, foi bem mais confortável para a gente. Mas foi um período duro de adaptação. Claro, claro. E Ilana, você estava me contando, então, das origens da família, né, iugoslava, italiana, né, egípcia, turca, né, tem uma mistura muito grande, você chega no Sim. Brasil. Como é que você se via quando você estava crescendo? Você se via como uma egípcia no Brasil, como uma judia, como um árabe, Nunca como uma judia, brasileiro? porque eu não fui criada como uma judia. Eu fui criada em escola, inclusive aqui no Brasil. Eu entrei em escola de freiras, enquanto a minha avó viveu, eu tinha que ir à igreja aos domingos, confessar,
Então, e sempre eles eram mais poderosos que a minha mãe. Começou a ficar, eu fiquei mais junto com a minha mãe na adolescência, que eu comecei a ir à sinagoga com ela, entender melhor, nunca como judia. E sempre achei injusto, né, isso, com relação à minha mãe. Mas, desculpa, eu perdi o fio da meada, era... Eu perguntava sobre a identidade. Então, você se via como uma egípcia, como uma Eu me via como iugoslava? uma imigrante, né, assim, tentando me adaptar num país novo, e só que eu cheguei com 7 anos, então, assim, aos 14, 15, eu já estava bem adaptada com, tipo, brasileira. E essa coisa da gente se naturalizar, que é uma coisa que é burocrática, mas no fundo a gente se sentia brasileira, porque eu tinha passaporte brasileiro. E nós fomos jurar a bandeira, fizemos todos os papéis de brasileiros, né? Então, essa coisa da imigrante, para mim, para minhas irmãs, era diferente. Para minha mãe também era diferente. Mas ela continuou tendo, durante a vida dela, os amigos egípcios. E, Ilana, você mencionou a sinagoga, né? Era a sinagoga Mekor Haim, essa sinagoga da A comunidade sinagoga egípcia? da Vanhandava, daqui de São Paulo. Como é que chama essa sinagoga? I don't remember como é que chama. Eu frequentei tão pequena, porque depois eu perdi essa coisa da religiosidade, nem católica, nem... Perdi total. Não, casei. Hoje em dia é o Museu Judaico de São Paulo. Hoje é o Museu Judaico de São Paulo, aqui no centro. Eu casei Certo. com um irlandês, você tem uma ideia, católico, bem Irlandês. católico. Irlandês, Irish, de Cork. Tive 3 filhos com ele. Então, essa coisa da religiosidade ficou meio... O judaísmo ficou meio confuso. Era com a minha mãe, sempre com a minha mãe, eu acompanhava o jejum, a Páscoa, o Pêssar, sempre, isso depois que eu já estava adolescente. Certo. E essa comunidade, esses amigos, né, da família, isso se manteve ou isso acabou se perdendo, assim, o contato Não, com a comunidade? não, os egípcios, sim, se manteve, com meu pai e minha mãe. Se manteve. E ainda existe, você sabe, uma comunidade egípcia Não, coesa? olha, eu tenho a minha sobrinha, que ela tem esse contato dessa comunidade, se você quiser. Tem uma Certo. comunidade egípcia, assim. É que eu não frequento, mas ela frequenta. Se quiser, você quer o contato? Claro, claro, seria ótimo. Eu te mando. Ela chama Marina Salama. Certo. E ela pode te passar o contato dessa... Existe, acho que tem um jornalzinho dessa comunidade aqui em São Paulo. Você está onde? Eu estou em Washington, nos Você Estados mora Unidos. em Washington? Isso. Eu sou de São Paulo, mas moro aqui. E você vai ficar aí um tempo? Vou ficar um tempo. E Ilana, assim, na sua casa, assim, por exemplo, você tem algum contato ou essa identidade egípcia se perdeu? Assim, você, por exemplo, come comida egípcia, molokhia, tem alguma coisa, alguma Não, tradição? a minha irmã, sim, a minha irmã Silvana, que você vai falar, Certo. ela faz, sim, ela faz molokhia, tem alguma, porque elas vieram aqui mais adultas, ela ainda tem, mas se perdeu, para mim, total. E depois casei com um irlandês católico, tive 3 filhos, minha mãe faleceu, não muito velha, então a coisa foi se perdendo. Mas com as minhas irmãs, elas têm muitas lembranças. A minha irmã, inclusive, está escrevendo um livro. Ah, é? Qual irmã? Tatiana? A Silvana. Silvana. Você vai falar com a Tatiana, depois você vai falar com a Silvana. Certo. E esse livro é um livro sobre a comunidade egípcia? Não é sobre a comunidade egípcia, é sobre ela, na verdade, mas é toda a história dela, do Egito. Que ela tem muito mais história para contar, porque ela chegou aqui, ela tinha 19 anos. Certo. A gente tem 11 anos de diferença. Porque elas são de uma mãe, eu sou de outra mãe. E por Egito você chegou a voltar, Ilana? Cheguei quando meus avós estavam doentes, voltei com a minha mãe para Alexandria, e é um lugar maravilhoso. O Cairo
Eu fiquei impressionada, porque o Cairo, aquela coisa, aquele sonho da pirâmide, quando você chega lá, você tem o Hilton Hotel atrás da pirâmide, toda aquela desmistifica, né? E o Cairo é uma bagunça. Você conhece o Conheço. Egito, não? Eu Ah, morei você um pouco conhece? no Egito, no Cairo. Ah, você morou no Cairo, uma loucura, né? Sim, sim. Não tem farol, todo mundo grita, mas é interessantíssimo. E E como é... Alexandria é uma cidade... Pode Perdão, falar. perdão. Não, Alexandria é uma cidade muito poética, né? Um mar, o Mediterrâneo. E como é que é esse Então, retorno, Ilana? Assim, você ai, sentiu foi como se bem fosse para emocionante, casa? porque o meu avô estava doente e tinha que cuidar da história da herança, né? Praticamente. Minha avó já tinha falecido e a gente foi vê-lo. E ele estava doente, a gente tinha que ver as coisas, os papéis, a coisa financeira. E eu já estava adolescente, né? 16, eu saí com 7 anos de idade, voltei com 17, 16. Então foi bem, assim, saudosista ao mesmo tempo, porque me lembrou toda a minha infância, e ao mesmo tempo a diferença muito grande, né, do Brasil para de Alexandria, né? E mudou muito. Alexandria teve uma decadência muito grande, né? Daquela Certo. época, né? Dos anos 50 a 57, né? Que E era todo aquele glamour. você reconhecia as ruas, reconheceu a Ah, com casa? certeza, a Corniche, a gente foi ver o Palácio do Rei Farouk, a gente, não, aquilo não dá para esquecer, né? E você, Ilana, você contou que vocês vieram vestindo joias, né? Tudo que vocês conseguiam vestir, como uma árvore de Natal. Vocês guardaram alguma coisa dessas coisas que vocês trouxeram no Então, navio? meu pai, ele conseguiu trazer alguma economia via amigos de Gênova e para Rio de Janeiro. E foi assim que a gente foi sobrevivendo. E depois todo mundo começou a trabalhar, minhas 3 irmãs, minha mãe. Aqui o trabalho foi muito fácil, em São Paulo. Em São Paulo. Foi Certo. uma época que tudo. Mas foi muito difícil a língua e a adaptação, né? Isso, mas e eu pensava também em objetos, assim, se vocês têm alguma recordação material, alguma joia. Tem uma coleção de pirâmides aqui, você quer ver? Sim, sim, claro, Deixa eu ver se a minha filha me ajuda aqui. Eu te mostro. claro. Objetos mil eu tenho. Tem fotos, imagino que Ah, trouxeram. caixas e caixas de foto. Não, muitas lembranças da minha mãe. As amigas da minha mãe eram todas egípcias, judias egípcias. Então, enquanto minha mãe estava com a gente, era muito próximo tudo Certo. sobre o Egito.